Então, a gente precisa olhar para o Antigo Testamento como se ele fosse uma profecia. E o Novo, o cumprimento dela. Então, para a gente entender o cumprimento, a gente precisa analisar a profecia, obviamente. Então, é nesse sentido que o Antigo Testamento brilha. Por quê? A salvação ela é apresentada do Gênesis ao Apocalipse, como você comentou. E no Antigo Testamento, ela tem esse sentido de livramento físico mesmo. Então, é uma palavra que aparece muitas vezes dentro do contexto político de Israel. Então, Israel foi uma nação ameaçada por diversos inimigos, em um primeiro momento por tribos, depois por reinos, por último impérios. Então, Deus, ele fez questão de salvar o seu povo desses inimigos durante todo o Antigo Testamento. E aí, esses inimigos, como eu falei, eles alternavam, e da mesma forma também Deus, de tempos em tempos, usava pessoas diferentes para poder livrar o seu povo. Então, num primeiro momento, nós temos Deus usando os patriarcas, vamos assim dizer. Aí eu estou pensando na batalha lá em Gênesis 14, que Abraão enfrenta para poder livrar Ló, quando morava em Sodoma e Gomorra. E ali Deus operou um grande livramento, porque 5 reis perderam a batalha. Abraão sai apenas com 318 servos que haviam nascido na sua casa. Então isso quer dizer que eles não tinham uma origem militar. E a prova de que Deus deu esse livramento e a vitória, porque em Gênesis 15 Deus se apresenta para Abraão logo depois dessa batalha e diz assim: eu sou o seu escudo. Então Deus usou Abraão e através dele operou um livramento. Aí nós temos Moisés, no caso do Egito, Josué na campanha militar em Canaã, os juízes, nós temos reis sendo usados para que o livramento acontecesse, e Deus operando esse livramento das formas mais extraordinárias, como talvez aquela que poderíamos pontuar, é a que aparece no reinado de Josafá, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20 em diante, em que ele coloca os músicos na frente da batalha. Que loucura é essa? Você colocar os músicos, eles estão desarmados, não têm experiência militar e estão cantando. Imagina o exército inimigo dizendo assim: pô, a gente não está aqui de brincadeira, a gente veio lutar, né? Ele está cantando numa hora séria, mas não sabia ele que aquela era uma estratégia de Deus para operar livramento. Então, Deus é apresentado no Antigo Testamento como Deus que salva. Porém, o Antigo Testamento ele também é pedagógico. Deus está ensinando alguma coisa ali. Ao mesmo tempo que ele é profético, ele também é pedagógico. Ele é profético porque ele aponta para uma salvação futura. Ele é pedagógico porque Deus está nos ensinando que ele é o Deus da salvação e, independente do inimigo, ele é o Deus que salva. E no Novo Testamento, em Cristo, nós temos a revelação de que o nosso maior inimigo não são os egípcios, os assírios, os babilônicos, os medos e os persas, os gregos. O nosso maior inimigo é o pecado, o mundo e poderia dizer que até nós mesmos. Então, ele envia o seu único filho para vencer os maiores inimigos da humanidade. O pecado ele é vencido na cruz e também durante a vida de Jesus Cristo, porque Hebreus 4,15 diz que ele foi homem e não teve pecado. Então, nós, por causa do Antigo Testamento, entendemos a capacidade divina e a objetividade dessa salvação, que é o quê? Nos trazer de volta para o nosso Deus. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, em que contexto Deus salvava? Sempre quando o povo estava distante do Senhor. Por quê? Todas as vezes que Israel se distanciava, pelo menos é o cenário do período dos juízes, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Quando eles se viam apertados, buscavam socorro no Senhor, e aí Deus então os livrava. Então, nós entendemos, sendo o pecado o maior inimigo do homem, ele nos afeta quando nós nos distanciamos de Deus. E aí nós carecemos da salvação. Então, ser salvo do quê? Ser salvo do poder do pecado.
Lucas, uma pergunta.